Oi, gente, tudo bem? Voltamos com a meditação. Para quem não conhece, esse projeto de fazer meditação e trazer aqui pro Instagram começou lá em 2019. Eu ouvi Deus me chamando para usar o Instagram, que eu passo tanto tempo, compartilho tanta coisa, para compartilhar algo realmente útil. Na época, eu falava, Deus, mas eu toda errada. E ele falou, não, você mesmo. E isso acabou me moldando e me ajudando a me santificar e me aproximar mais de Deus. Só que aconteceram alguns problemas, parei em 2019, retornei 2020/2021. Só que faz 3, 4 meses que finalmente saiu a transferência do meu marido pra cá. E a gente tá nessa fase de adaptação ainda, de uma vida a dois, apesar de quase um ano de casados. E não tava conseguindo me organizar, nunca parei de estudar a Bíblia nem nada, só que eu não tava conseguindo parar pra formular alguma coisa e trazer aqui. Mas vocês pediram e normalmente eu venho aqui com algum assunto, alguma reflexão rápida do que eu estudei no dia anterior, assistir alguma pregação, alguma coisa. Mas eu gostei bastante de deixar aqui uma caixinha com alguns temas para vocês me ajudarem a escolher, para ver o que vocês querem aprender sobre. Então eu quero fazer umas meditações um pouco mais detalhadas sobre alguns assuntos para a gente ver o que realmente a Bíblia fala sobre. Porque a gente tende a acreditar muito no que a cultura, no que a sociedade nos diz, e por muitas vezes a gente se deixa enganar por Satanás. Ele coloca pequenos enganos, pequenas distorções em algumas doutrinas que somente estudando e a fundo o que a Bíblia diz, a gente não cai nesse engano. Então, como vocês decidiram, hoje a gente vai falar sobre morte, o que acontece quando a gente morre, para onde a gente vai, a gente ressuscita, a gente reencarna, a gente vai para o céu direto, vai para o inferno direto, o que acontece. Então, pegue sua Bíblia e bora lá. E antes da gente entender para onde a gente vai quando a gente morre, a gente precisa começar do início. Como é que nós fomos criados, da onde que a gente vem? E para isso, Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A gente é um ser de dualidade. Nós temos dois componentes. O pó da terra, que seria nosso corpo físico, e o fôlego de vida, que é nosso espírito. A junção desses dois elementos é a alma, porque a Bíblia traz assim, ó, o homem passou a ser alma vivente e não a ter uma alma. Nós somos uma alma. Eu já trouxe esse assunto aqui outras vezes, que no âmbito da aviação, os estrangeiros costumam falar assim, a gente pergunta, inform souls on board. A gente pergunta isso se referindo a quantas pessoas tem dentro da aeronave. Ao invés de usar people, person, a gente usa os. Isso tem muito a ver com a questão da reforma protestante que teve na Europa, que durante a colonização dos Estados Unidos, os protestantes fugiram da Europa para se protegerem da perseguição que estava ocorrendo e mantiveram essa questão bíblica de se referir a uma pessoa como soul, como alma. E existem alguns versículos aqui, não vou trazer agora, que a Bíblia realmente traz, ao invés de usar a palavra pessoa, usa a palavra alma, mas se referindo ao ser humano completo. Não tem como existir só o corpo ou só o espírito separado. Eles só coexistem juntos. A alma é uma única coisa. É a junção desses elementos. Não é uma alma penada, um espírito que fica vagando por aí. Isso não existe, não é uma ideia bíblica. E outra coisa que a Bíblia traz pra gente é que nós, seres humanos, fomos feitos para a eternidade. Eterno, imortal, somente Deus. Mas ele nos concede esse atributo, porque até no Novo Testamento fala, né, que só há vida eterna em Cristo Jesus. Ele veio para a Terra para nos conceder novamente esse atributo divino, que fala, né, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse tributo começou lá no Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida é uma árvore que o fruto concedia a imortalidade para o ser humano. Naturalmente o ser humano é mortal. E aí ele fala no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está falando que seremos imortais com uma condição, não comer da árvore
conhecimento do bem e do mal. E a ordem de não comer dessa árvore não é só uma coisa sem explicação, sem noção, mas é realmente para reconhecer Deus como Deus, não adorar nenhum outro Deus além dele, escolher a obediência, escolher a submissão a Deus. Então, é assunto para outra meditação. Mas aí a gente já conhece a história, que Eva conversou com a serpente e comeu do fruto proibido. Nessa questão, com certeza Deus orientou Adão e Eva de que Satanás tentaria enganar eles, conversar com eles, mas eles provavelmente estavam esperando um anjo caído e não uma serpente. Eva achou curioso e ouviu, deu conversa, né, pra serpente. E aí Satanás pergunta, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva falou, não, a gente pode comer sim, mas da árvore que tá no meio do jardim, a gente não come e nem pode tocar para que a gente não morra. E Satanás fala, para com isso, é claro que você não vai morrer. O primeiro problema já começou com Eva. Eva já distorceu a palavra de Deus. Deus falou assim, não comam da árvore do conhecimento do bem e mal. Eva fala assim, a gente não pode comer, a gente não pode tocar para que a gente não morra. E Satanás aproveitou que ele é sutil, ele não vai ir contra o que Deus falou, mas ele vai distorcer, ele fala, não, claro que não, que vocês não vão morrer. Satanás planta a dúvida no nosso coração, assim como a doutrina da morte. Ele planta a dúvida no nosso coração para saber qual é o caminho correto, e só há um, a Bíblia. Então, Deus vai lá, conversa com Adão, conversa com Eva, e eles perdem o atributo da imortalidade que era concedido pela árvore da vida. Eles são expulsos do jardim. E com isso, sim, eles se tornaram mortais. Não foi de imediato, porque Deus já tinha todo um plano para poder salvar a humanidade. Adão viveu 930 anos. O pecado foi passando, acabando com o ser humano, e hoje a nossa estimativa de vida é em média 120 anos. E agora que a gente já sabe de onde a gente veio, como a gente foi criado, fica muito mais fácil entender para onde a gente vai. Eclesiastes 12:7 diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Da mesma forma que nós somos alma, nós somos pessoas, pela junção do pó da terra e do fôlego de vida, na morte é a mesma coisa. Nós deixamos de ser pessoas, deixamos de ser alma, quando o nosso corpo se degrada, volta para o pó da terra e nosso fôlego de vida, nosso espírito retorna para Deus. Mas isso quer dizer que o espírito que retorna para Deus é um espírito consciente? O que vai responder é 1 Tessalonicenses 4:13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A morte é comparada ao sono. E quando eu durmo, por exemplo, eu não percebo que eu dormi. Quando eu percebo, já se passaram 8 horas e eu abri o olho. É um momento em que eu não produzo nada, é um momento em que eu, teoricamente, não penso em nada, que eu nem vejo o tempo passar, é como um piscar, pisquei. E Eclesiastes 9, 5 e 10 fala assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Os mortos simplesmente estão aguardando a volta de Jesus. Eles estão dentro da sepultura, dormindo. Entre a gente morrer e a gente ressuscitar na volta de Jesus, é um abrir e fechar de olhos. A gente brinca, né, como cristão, que quem morreu, Jesus já voltou para aquela pessoa. Isso porque igual no sono, quando eu durmo e eu abro o olho, já se passaram 8 horas, a mesma coisa com a morte. A pessoa não percebe que está morta, ela não vê o tempo passar. Mas e aquela passagem que fala que Jesus estava na cruz e tinha 2 malfeitores do lado dele, e um deles se arrepende, reconhece que Jesus é o Cristo, e Jesus fala assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Justamente isso. Ele não vai saber que o tempo passou. E como que eu posso ter certeza de que naquele dia aquele malfeitor não foi direto para o céu? Porque Jesus também não foi. Simples. Jesus, ele morreu na sexta e ressuscitou só no domingo. E ele ainda passou acho que mais uma semana aqui na terra com os discípulos antes de fato subir aos céus, como é relatado em Atos. Não tem como ele ter se encontrado com um malfeitor ainda hoje, ainda naquela sexta-feira, no céu. A morte é um abrir e fechar de olhos para quem morreu.
não há tempo. Outro texto bíblico que prova que os mortos não sabem de nada, que eles estão simplesmente dormindo, que eles não percebem a passagem de tempo. Em João 11 fala da ressurreição de Lázaro. E Lázaro ficou morto durante 4 dias até Jesus chegar e ressuscitar ele. E aí no versículo 44 diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aqui Lázaro foi ressuscitado, ele saiu da tumba dele, da sepultura, tudo enrolado ainda nos lençóis, nos panos, do jeito que era preparado o corpo naquela época. Em momento nenhum, Lázaro contou de algo que aconteceu durante esses 4 dias, porque simplesmente não existiu. Imagina quão cruel Deus seria se Lázaro, que era seguidor de Jesus ali, tivesse ido para o céu, e aí Jesus falou: ô Lázaro, sai aí da tumba. Lázaro fala: pô, tô aqui no céu, agora vou ter que voltar pra terra. Ou também, pra quem acredita que a gente vai direto pro céu, direto pro inferno após a morte, imagina que cruel seria a gente tá no céu e ter que voltar pra terra, pra Jesus voltar e levar a gente de novo pra lá. Mas por que ele vai voltar pra me levar pra lá se eu já tô lá? Não faz sentido. Hebreus 9:27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, essa é a única oportunidade que a gente tem para definir o nosso destino. Se será um destino para a vida eterna ou para a morte eterna. Não existe uma segunda oportunidade. É só essa vida que tem. Mateus 12:37 fala: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A palavra mais importante é crer em Jesus. Você aceita Jesus como seu Salvador para ter a vida eterna ou não? E o último texto para finalizar, João 5:28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, quando a gente morre, a gente permanece na sepultura até o momento da ressurreição. Existem 2 ressurreições. A primeira é quando Jesus voltar. Nesse momento, todos os salvos ressuscitarão e irão para o céu com Jesus. Aí vai ter um período em que todos os ímpios ficarão mortos, os salvos vão estar tendo acesso a porque tem pessoas que não estão lá, porque pessoas se perderam, mas isso é assunto para outro vídeo, que é assunto do milênio. Se vocês tiverem interesse, só deixar aqui na próxima votação. E a segunda ressurreição acontece após 1000 anos, que a cidade santa desce do céu. Então haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo, a ressurreição dos ímpios. Nesse momento não vai ter dúvida nenhuma de que Deus é justo, soberano e que todos tiveram a oportunidade de estar do lado dos salvos. Então descerá fogo do céu, fogo e enxofre do céu para consumir os ímpios e para purificar a terra, porque a terra foi feita para nós habitarmos e nós habitaremos aqui novamente, só que numa terra purificada e sem pecado. Fala que é um fogo, lago de fogo eterno, mas não quer dizer que o pessoal vai queimar eternamente. Isso mostra em Judas, que fala aqui, ó: como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra não estão sendo queimadas até hoje, o pessoal não tá lá carbonizando, mas é uma consequência eterna. O fogo eterno quer dizer que a consequência é eterna. Resumão de tudo: viemos do pó, ao pó retornaremos. Só existe essa vida. Quando a gente morre, a gente fica na sepultura. Na sepultura não existe nenhuma parte nossa, imortal ou consciente. A gente fica aguardando uma das 2 ressurreições. Ressurreição da vida para aqueles que creram em Jesus e aceitaram Ele como o Salvador, ou a dos ímpios, que é para aqueles que não aceitaram Jesus. Qual lado você quer estar? Eu almejo e acredito que eu estarei na ressurreição da vida. E espero ver você do outro lado aí também. Não deixe que Satanás te engane com doutrinas e teorias que não são bíblicas. Vamos aqui estudar a Bíblia juntos para ver o que Deus tem para nós e a gente possa realmente viver eternamente ao lado dele, porque Deus é incrível. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim, venha me pergunte, estou à disposição.
os próximos temas. Já vou deixar aqui pra gente decidir qual o tema de amanhã. E é isso, gente. Tchau, tenha uma boa noite. Espero encontrar você no céu.